Você provavelmente já viu um Fusca por aí. Talvez seu avô tenha tido um. Talvez você já tenha até dirigido um. Mas o que poucos sabem é que o carro mais icônico da Alemanha tem raízes em um dos períodos mais sombrios da história moderna. Sim, estamos falando da Volkswagen. E mais especificamente, de como a ideia de um carro do povo foi usada como ferramenta de propaganda por ninguém menos que Adolf Hitler. Mas como exatamente a Volkswagen ajudou a criar um carro para Hitler? Por que o regime nazista estava interessado em fabricar automóveis acessíveis, mesmo às vésperas de uma guerra? E como esse carro sobreviveu ao nazismo e se transformou em símbolo de liberdade nos anos 60? Fica por aqui, porque hoje a gente vai voltar no tempo e entender uma das histórias mais contraditórias e inesperadas do mundo automotivo. Começando pelo começo, nos anos 30, a Alemanha ainda estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial. A economia estava em frangalhos, o desemprego era altíssimo e o povo, desesperado por alguma forma de esperança. Foi nesse cenário de caos e ressentimento que Hitler ascendeu ao poder em 1933. Ele prometia uma Alemanha forte, autossuficiente e moderna. E como parte dessa modernização, surgiu uma ideia. Todo trabalhador alemão deveria ter acesso a um carro. Sim, em plena década de 30, Hitler queria popularizar o automóvel, um luxo até então restrito à elite. Mas isso não era só sobre transporte. Era uma jogada de propaganda, um símbolo do que o regime nazista prometia: prosperidade, ordem e progresso. O carro do povo. Foi aí que entrou Ferdinand Porsche. Sim, o mesmo Porsche que depois daria nome a uma das marcas de carros esportivos mais famosas do mundo. Na época, Porsche era um engenheiro automotivo respeitado e já havia trabalhado com diversas empresas. Hitler o convocou pessoalmente para liderar o projeto de um Volkswagen, literalmente, carro do povo. As exigências do Führer eram claras. O carro precisava transportar 2 adultos e 3 crianças. Tinha que atingir pelo menos 100 km por hora. Consumo de combustível? Bem econômico, 14 km por litro. E o mais importante, deveria custar no máximo 990 Reichsmarks. Um valor baixo, até mesmo para a época. Parece impossível, certo? Mas Porsche topou o desafio. E assim nasceu o que mais tarde seria conhecido como Fusca, o KDF-Wagen. Antes de se chamar Volkswagen, o carro foi batizado com um nome bem menos simpático: KDF-Wagen. KDF era a sigla para Kraft durch Freude, ou Força pela Alegria. Um programa do governo nazista que oferecia lazer, viagens e cultura para os trabalhadores alemães. O carro seria o auge desse programa. A ideia era simples e engenhosa. O trabalhador podia comprar seu carro por meio de um sistema de carnês. Pagava pequenas parcelas semanais e, depois de completar o valor total, receberia seu carro novinho. O regime promoveu o projeto com entusiasmo. Cartazes foram espalhados, eventos foram organizados e o carro foi apresentado como um presente do Estado para o povo alemão. Só tinha um detalhe sombrio por trás de toda essa propaganda: o golpe dos carnês. Mais de 300 mil alemães começaram a pagar seus carnês para ter acesso ao carro do futuro. Mas sabe quantos receberam o carro? Nenhum. Nenhum mesmo. Porque assim que a fábrica começou a operar, em 1938, a Alemanha invadiu a Tchecoslováquia. E no ano seguinte, a Segunda Guerra Mundial começou oficialmente. Com a guerra em andamento, a produção civil foi interrompida. A fábrica foi transformada em um centro de produção militar. O carro do povo deu lugar a jipes e veículos utilitários usados pelo exército nazista. E o dinheiro dos trabalhadores simplesmente desapareceu. Eles não só foram enganados, como ainda viram o sonho se transformar em máquina de guerra. A fábrica e o trabalho forçado. A fábrica da Volkswagen foi construída em uma cidade nova, chamada Stadt des KDF-Wagens, literalmente, Cidade do Carro da Força pela Alegria. Ela foi projetada como uma utopia operária. Mas na prática, a realidade era muito mais sombria. Durante a guerra, a fábrica passou a usar trabalhadores forçados, prisioneiros de guerra, trabalhadores trazidos de países ocupados e até prisioneiros de campos de concentração.
Eles eram forçados a trabalhar em condições desumanas para manter a produção dos veículos militares. Essa parte da história ficou por décadas fora dos livros e das propagandas da Volkswagen, mas hoje sabemos, com documentos e depoimentos, que a empresa foi parte ativa da engrenagem do regime nazista. O fim da guerra e o renascimento do Fusca. Quando a Alemanha perdeu a guerra em 1945, a fábrica da Volkswagen estava parcialmente destruída. Os aliados consideraram desmontá-la. Ofereceram a tecnologia para empresas britânicas e americanas. Nenhuma quis. Afinal, quem iria querer produzir um carro nazista? Mas um oficial britânico chamado Ivan Hurst viu potencial. Ele reorganizou a produção da fábrica e começou a fabricar uma versão civil do carro, agora com outro nome: Volkswagen Beetle, o Fusca. Curiosamente, o carro que foi criado sob o comando de Hitler acabou se tornando símbolo de paz, juventude e contracultura nas décadas seguintes. Nos anos 60 e 70, o Fusca virou o queridinho da geração hippie, um símbolo de liberdade, justamente o oposto da sua origem autoritária. A Volkswagen hoje. É claro que a Volkswagen de hoje é muito diferente daquela criada nos anos 30. A empresa reconheceu seu passado sombrio. Em 1998, foi criado um fundo de compensação para os trabalhadores forçados que atuaram na fábrica durante a guerra. Além disso, a cidade que abrigava a antiga fábrica mudou de nome, de Cidade do KDF Wagen, para Wolfsburg. Mas o legado da Volkswagen ainda levanta debates. Como um carro criado sob um regime totalitário se tornou um dos veículos mais amados da história? Como reconciliar inovação tecnológica com exploração humana? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são importantes de serem feitas. Conclusão. A história do Fusca não é só sobre design ou eficiência. É sobre ideologia, propaganda e transformação. É sobre como um símbolo de opressão pode, com o tempo, mudar de significado e até mesmo se reinventar. E talvez seja isso que torne o mundo automotivo tão fascinante. Cada carro carrega uma história, às vezes gloriosa, às vezes sombria, mas sempre digna de ser contada. E aí, o que você acha? Sabia dessa história por trás da Volkswagen? Você dirigiria um carro com esse passado? Deixa aí nos comentários. E se quiser conhecer outra história bizarra da indústria automotiva, clica aqui do lado para assistir ao vídeo sobre o carro mais perigoso já feito. Ah, e não esquece de se inscrever no canal. Tem muito mais vindo por aí. Até a próxima!